falando de meio ambiente no quesito de desenvolvimento. Então é aqui que parte, né? Quando a gente fala vamos desenvolver Itu, bom, vamos desenvolver com o quê? Com indústrias pesadas? Com agricultura pesada? Não, vamos desenvolver uma bioeconomia, um desenvolvimento de bioeconomia dentro de um município que já tem toda uma história antiga, tem uma representatividade de patrimônio natural, cultural, é uma cidade considerada o berço da República, tem uma diversidade de serviços relacionados não só, mas principalmente ao turismo. E aí, quando você fala turismo, são todos os tipos de turismo, turismo de negócio, ecoturismo, turismo religioso, turismo de aventura. Então, a gente tem todo um desenvolvimento aqui já desenhado com uma identidade muito forte. Então, por exemplo, o processo de pandemia criou um efeito muito interessante aqui no município. Muita gente, pela proximidade de São Paulo, veio para Itu. E falou, não é que é legal essa paisagem? E não é que é difícil morar em São Paulo com esse trânsito que tem? Então, a gente começou a ver toda uma energia, dentro desse contexto que nasce essa ideia de desenvolver a economia, toda uma energia de novidade, uma novidade de que temos que fazer diferente, porque, de fato, essa questão do meio ambiente, da mudança climática, da pandemia, vem para trazer essa busca por uma nova forma de fazer, justamente para que a gente tenha resultados diferentes. Então, dentro desse contexto, Itu se coloca numa cidade de mosaicada, né? Então, é por isso que também tem esse logotipo que explica isso. Porque é diferente de outros lugares do Brasil ou do mundo, que você tem aquele núcleo. Aqui nós estamos uma rede muito conectada, os melhores aeroportos, as melhores estradas, os grandes centros urbanos. Então, vamos produzir para quase entregar aqui na esquina, né? Já está se falando, né, Bia? Ontem a gente estava ouvindo que a esquina da bioeconomia é nesse sentido, né? Porque a gente está na esquina ali de algum lugar, sempre vai estar na esquina. Então, esse desenho da bioeconomia, do desenvolvimento bioeconômico, vem para esse sentido, com uma grande área rural. Então, vocês veem aí na imagem, nós temos uma cidade de médio porte, que tem o seu interesse de desenvolvimento, e tem toda uma área rural e natural para ser explorada. Então, qual que é o planejamento estratégico que a gente vai colocar de desenvolvimento? Então, é dentro dessa ideia de responsabilidade ambiental. Nós estamos, vocês viram o prefeito falando hoje de manhã, com uma estrutura bastante sólida do secretariado. Então, isso se expressa em indicadores, inclusive. Então, aqui eu selecionei apenas dois. Um dos Smart Cities, que a gente tem uma situação bastante interessante, 8º lugar para a condição, né, de tamanho de cidade equivalente no Estado. Mas o que é mais interessante é avaliar o quanto evoluímos nesse indicador. Então, assim, de certa forma, a estrutura administrativa da cidade é uma estrutura que tem uma boa condição de gestão. E o mesmo ocorre com o meio ambiente. Conseguimos ganhar o prêmio Franco Montoro, ficando em primeiro lugar na bacia. Então, parece que essa questão da biodiversidade, do desenvolvimento, da bioeconomia, parece ser realmente uma estratégia inteligente. E aí eu coloco para vocês um pouco da trajetória. Começamos com uma reunião, um webinário, né, que tivemos a participação de algumas pessoas que estão aqui. O Alexandre participou, que está por ali. Né, não sei mais aqui quem está. Você não participou? Não. O Invest São Paulo participou também. Então, começou ali. E a gente começou a falar, bom, então parece que essa brincadeira não é só um papinho de restaurante, né? Parece que está tomando corpo. Depois, sucessivas reuniões, participamos do primeiro Green Rio, e fizemos, então, ali uma contratação. Chegamos e falamos, bom, agora a brincadeira vai ficar séria. Contratamos especialistas, o Vitor, inclusive, está aqui e vai falar, depois para nos ajudar a entender o que é essa tal de bioeconomia, que, como vimos de manhã, tem mais de 40 definições. Não é a mesma bioeconomia do Pará, é bioeconomia de Itu, dessa cidade integrada com identidade, ali na esquina do desenvolvimento. Então, o primeiro trabalho foi conceituar a bioeconomia em Itu. O segundo ponto do trabalho foi, já que existe essa conceituação, Itu pode se candidatar como um polo de bioeconomia, e por onde caminharíamos? Então, esse trabalho nos deu muito fôlego, nos apontou as diretivas, e começamos ali, a partir daquele momento, a trabalhar
nessa condição de formar esse cenário, um cenário coeso de desenvolvimento, um posicionamento. E hoje, em 2023, chegamos nesse grande dia, que estamos, de certa forma, abrindo esse projeto para uma comunidade um pouco mais expandida, então, ou seja, saiu das pessoas que estavam ali tentando desenhar, e hoje a gente está, pela primeira vez, expondo esse posicionamento de forma mais clara. Junto com isso, estamos também lançando o site, vocês podem, lá na área de exposição, conhecer esse site, que vai agregar não só essa evolução, essa conceituação, esse trabalho, mas toda essa dinâmica de desenvolvimento da bioeconomia aqui em Itu. E esperamos, Bia, em setembro, ter a conclusão desse plano de bioeconomia para apresentar no Green Hill. Então, em linhas gerais, quando você quer fazer uma coisa nova, quando você quer inovar, você já tem que começar com bastante cuidado, respirando fundo e sabendo que a gente vai errar bastante no meio do caminho. E é nessa condição que estamos. Definimos, então, o conceito. Sabemos que o conceito vai ser trabalhado em cima de um ecossistema de inovação, porque temos um parque diversificado de empresas, porque estamos perto de tudo. E a gente vai, então, como política pública, olhar os elos, fortalecer os elos, às vezes até incrementar um elo, juntar a turma. E é muito curioso que, ao longo dessas reuniões, nós já estamos conseguindo fazer negócios, né? Porque você chama aquela startup que trabalha, vou dar um exemplo real, aquela startup que trabalha com tratamento do saco de cimento, na mesma reunião com uma construtora que usa o cimento e não sabe o que fazer com o saco, naquele momento já se estabelece um relacionamento e já se fecha o negócio. Então, ao longo do caminho, a questão da agenda da bioeconomia, a política pública da bioeconomia já está funcionando. E aí vamos seguindo, então, nesse processo de conceituar, de planejar, de executar, passo a passo, para finalmente trabalhar com 4 pilares objetivos. O pilar dos resíduos, o pilar da conservação da natureza, o pilar da comunicação e o pilar do empreendedorismo. O que significa? Significa, em primeiro lugar, que o resíduo, ele não é o fim para nós. O lixo não é o fim. Então, a pessoa comum, até então, pensou que eu joguei no lixo, acabou, né? Para nós, jogou no lixo, o que vai começar, né? Vocês vão ver daqui a pouco como é que está ficando essa história. Mas, então, primeiro é uma questão conceitual. Então, o resíduo, ele vai ser olhado em todos os lugares. A título de exemplo, naturalmente, eu não vou apresentar o plano aqui para vocês. Depois, se vocês quiserem, inclusive, participar do plano, vocês podem falar com a Aquiles, que vai estar dando continuidade a este plano, porque a parte da prefeitura já está lá feita, com 60 atividades, e a gente vai dar a oportunidade de vocês participarem desse trabalho. Então, a título de exemplo, resíduos, que é um tema, ele vai conseguir agregar 5 oportunidades, que são justamente os tipos diferentes de resíduo. Então, aí estão exemplificados todas as ações. E aquelas que estão em negrito são as ações que já estão começadas. Algumas delas vão ser apresentadas aqui. E as outras, esperamos ao longo do ano, estão no plano e tem um compromisso da gente estar efetivando. Então, esse é o exemplo do resíduos. Mas, se a gente está olhando para o resíduo, a gente tem que olhar para a base, que é a conservação. Então, ela também faz parte. Então, na conservação, nós conceituamos ela é importante porque sem ela não tem serviço ecossistêmico, sem serviço ecossistêmico não tem vida, não tem qualidade de vida, não tem condição nem da gente estar aqui existindo e trabalhando. Então, ali nós separamos 3 grupos, 3 oportunidades. E ela não é só na área produtiva, ela não é só na área rural, ela é também na área urbana, com a formação de, por exemplo, aí está um exemplo, dos corredores ecológicos, por meio da junção de praças, áreas verdes, canteiros, né, jardins, a gente forma corredores ecológicos que perpassam pela cidade. Então, aí, por curiosidade, esse trecho está juntando uma área de represa com uma APA, tudo pelo meio da cidade, formando um grande corredor, a partir da construção sucessiva dos condomínios. E isso está no plano diretor já. E a outra questão é fazer justamente o que estamos fazendo aqui, nos comunicar. Então, nos comunicar tem a ver com capacitação, educação ambiental e com uma agenda continuada de reuniões, de encontros, para que a gente vá consolidando e construindo essa tal da bioeconomia
aqui em Itu. Esse site ele está sendo lançado hoje e ele vocês podem falar com o Tom, que está ali logo na área de exposição, para conhecer mais. Ali tem um QR Code, vocês podem pegar essa informação lá. E, por último, não adianta a gente fazer tudo isso e não empreender. Então, vamos empreender de que forma? Empreender um polo de tecnologia, polo de indústria, vamos empreender o agronegócio. Então, vamos fazer uma série de empreendimentos, muitas das coisas que vão ser colocadas aqui, inclusive na última fala, no último painel com a Alida, fazem parte dessa categoria de tomar a frente, de fazer diferente, né, de arregaçar as mangas e fazer. Então, eu vou pedir, inclusive, agora para o Aquiles, que está com destaque ali para uma das atividades de empreendedorismo que nós destacamos no plano, é justamente esse espaço que o Aquiles está responsável, que se chama Vila Tech Itu, que agora ele vai contar um pouquinho como é que vai ser essa nossa situação. Obrigado, Verônica. Obrigado a todos pela presença e pela oportunidade de apresentar para vocês, para quem ainda não conhece, o que é o Vila Tech Itu. Eu vou ficar de pé um pouquinho, porque eu não consigo falar sentado. E nem com a mão quieta também. É questão de italianismo. Então, a gente não consegue segurar nem a mão e nem ficar... Apesar que, assim, eu vou falar muito rapidamente, porque eu tenho 5 minutos aqui, segundo a professora, né, professora, para falar do que eu tenho que dizer, mas o que eu quero, principalmente, é apresentar a Vila Tech Itu. E, para apresentar a Vila Tech Itu, eu deixei uma apresentação, 2 filmes ali, com o pessoal, pediria que, por favor, passassem, que um filme conceito, que explica de uma forma ampla o que é e para que a gente veio, para que a gente está construindo esse conceito de ecossistema de inovação, empreendedorismo e educação na cidade de Itu, com um grupo de empresários que se juntou para isso, com o apoio da prefeitura, né, para a gente seguir esse caminho de inovação e como que a gente está colocando a bioeconomia como um pilar importante dessa inovação, né? Então, tá joia. Vamos assistir. Para mudar um novo modelo, é preciso alguma coisa que não seja só um pouco diferente. É preciso algo realmente novo, que capture a imaginação das pessoas. É com esse pensamento que nasce um empreendimento. Nasce um empreendimento que irá promover o maior impacto socioeconômico da história de Itu e de toda a região. Vila Tech Itu. Empreendedorismo, educação digital, economia criativa, sustentabilidade. Um centro de inovação reunindo startups e educação em tecnologia. Cursos profissionalizantes, palestras e workshops, programação, games, cultura, arte e design, música, cinema, mídias sociais, marketing digital, mobilidade urbana e bioeconomia, investindo no desenvolvimento humano. Você e sua empresa não podem ficar de fora dessa revolução que vai acontecer aqui, em Itu. O futuro acontece agora. Vila Tech Itu. Centro de Inovação Digital, Educação e Negócios. Muito bem. Isso vai acontecer aqui em Itu, né? Exatamente, para ser mais exato, aqui nesse lugar que vocês estão olhando no mapa, que é ao lado do trem republicano, né? Ao lado do futuro Instituto Cobra, que está vindo junto para esse movimento, para a criação do que a gente está chamando de Distrito Criativo de Itu, né? Envolvendo economia criativa, inovação, tecnologia, turismo, né? Que o trem é bem representado pelo trem. Então, é esse complexo que esse espaço, que é uma parceria público-privada, porque nós estamos ocupando um espaço que ganhamos em licitação, e nós, quando eu falo, é um grupo de empresas e empresários que se reuniu para ganhar uma licitação para uso desse espaço público para esse fim, inovação, educação e tecnologia. Então, agora eu vou mostrar para vocês o nosso sonho, que é como a gente quer que ele
seja, que ele aconteça muito em breve, o quanto antes, né? Assim é o nosso sonho, é aquilo que a gente quer construir, mas a gente só vai construir isso com a participação de todos, né? Com a participação das pessoas e dos... Essa é a turma que hoje participa efetivamente, as empresas que fazem parte desse empreendimento, não é? Mas, mais do que tudo, né, a gente já tem ali algumas startups, como vocês podem ver, funcionando. Ativamente ali já temos apoiadores e apoios importantes, como da FATEC, do Instituto Bubonem aqui, Associação Comercial, e outras, né, que a gente tem aqui. E só para encerrar aqui, professora, e não tomar mais o tempo, queria fazer 2 convites para vocês. O primeiro é conhecerem aqui ao lado, a gente está com um espaço aqui no fundo, com uma série dessas iniciativas startups que a gente chama de Green Techs, ou Ecotechs, como preferirem, e que são muito interessantes, que contribuem para essa nossa bioeconomia. E o outro convite é que nós, como a Verônica bem disse agora, a gente vai conduzir, junto com a prefeitura, um plano estratégico, a gente chama de Design Sprint, junto com quem quiser e quem puder participar, para começar a colocar em prática esse plano, ou pelo menos o encaminhamento do que é o Plano Municipal de Bioeconomia, né? Então, quem quiser pode entrar no site, tem aqui do lado também, no site da Bioeconomia, se cadastrar lá e se colocar à disposição para participar desse processo que nós vamos começar a fazer a partir de agora. E o terceiro convite vai para fechar, que é para a comunidade empresarial da cidade, nos ajudar a construir isso, com ideias, com a colaboração, com a participação de vocês, é que a gente vai conseguir fazer o Vilatec acontecer o quanto antes. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Aquiles. Eu acho que assim vai se consolidando esse polo aí de bioeconomia, né? Então, a parceria público-privada é a chave para a gente conseguir, de fato, desenvolver esse projeto. E aí, nesse contexto, eu vou chamar uma das primeiras parcerias, ou a primeira parceria público-privada, né, que existiu, foi formada aqui, ó, com esse rapaz, a Prefeitura de Itu,
com a empresa EPO. Eu acho que a história dos resíduos sólidos do município de Itu se confunde com a história da EPO, né? E agora a gente está prestes a fazer uma grande inovação na cidade, então eu vou passar a palavra aqui para que a nossa, inclusive, empresa patrocinadora, não é à toa que ela é empresa patrocinadora, porque dentro desse plano a gente também tem que levar em conta que tem que começar por algum lugar, e justamente o prefeito escolheu começar pelo tema resíduos sólidos. Então, eu gostaria de passar a palavra agora para o Rodrigo. Rodrigo, você, por favor, tem 12 minutinhos para falar para a gente. Vou cronometrar aqui. Obrigado, Verônica. Eu me sinto mais à vontade, porque eu também, como aqueles, eu tenho dificuldade de falar sentado, mas eu não tinha conectado que tem a ver com o lado italiano, então deve ter. Eu vou pedir licença aos meus colegas, mas eu vou cronometrar aqui também. Bom, queria primeiro agradecer a Green Hill. Acho que a gente precisa muito desse tipo de iniciativa no mundo. Itu não é porque a gente está aqui, realmente Itu se tornou, até hoje, assim, o grande parceiro. Acho que juntou o lado inovador de Itu com o lado inovador da Apple. E eu quero agradecer a Apple. A Apple tem 30 anos, eu estou na Apple há 10. Quem fundou foi meu pai, que está aqui, que falou mais cedo. Ele sempre teve esse jeito inovador de ver. Ele conta que, às vezes, o pessoal falava assim, Zé, mas a gente é lixeiro. Né? E ele teve um sócio que uma vez ele conta que jogou lixo na rua. Falei, mas você está louco? Ele falou, não, aqui, ó, isso aqui eles vão pagar para a gente. Então E aí o que me levou à Apple? Eu, há 20 anos, eu cheguei à conclusão que o modelo econômico que a gente tem no mundo não se sustenta. E aí eu comecei a trabalhar com consultoria. Hoje é um instituto que existe, que é a Economia Viva, e a gente trabalha por uma economia regenerativa. E na Apple a gente tem conseguido fazer isso, né? Eu tenho que pegar o... Obrigado. Então, eu vou apresentar para vocês o projeto que já está em andamento. A gente já está há 12 anos com essa concessão aqui em Itu, mas esse é o ano provavelmente mais importante da concessão, e aí fica essa pergunta, né, que a Verônica já lançou, o que fazer com o lixo. Mas só rapidamente, eu só queria falar muito rapidamente sobre como eu enxergo essa questão da economia regenerativa, porque ela se conecta diretamente, né, com a bioeconomia. Eu costumo falar dos 4 P's da economia, então, acho que tudo começa com um propósito. Se a gente não tiver algo que realmente faça sentido, é difícil sustentar. E aí a gente tem lá as pessoas, né? Qual que é a viabilidade humana? Hoje já estão se discutindo essa questão da escravatura, que amanhã, né? Foi quando se aboliu, há não sei há quantos anos. Então, hoje é uma questão, né? Tá, mas e as pessoas? Será que as pessoas estão felizes onde elas trabalham, no ambiente, tem qualidade de vida? O planeta, que aí é a grande questão aqui, o green, o verde. E, então, a gente precisa buscar uma viabilidade econômica, ambiental e... Desculpa, uma viabilidade humana, ambiental e econômica. Então, será que dá para fazer dinheiro com lixo, por exemplo? Acho que é a questão que a gente vai tratar hoje, principalmente no Brasil, né? Em outros países, alguns já têm caminhado nesse sentido. Bom, eu vou apresentar aqui para vocês as 3 principais frentes que estão em andamento e que elas vão ser implementadas aí nos próximos, como eu coloquei aqui, acho que é aqui, né, na verdade, espera aí, nos próximos 2, 3 anos, tá? A primeira é o seguinte, a gente, hoje, a maior parte do resíduo da cidade de Itu vai para um aterro, que é chamado de aterro Pinheirinho, que ele está na sua fase final. E aí, inclusive, isso foi um impulso que veio muito do prefeito, do Guilherme. O que a gente pode fazer com essa área? Ela vai ficar lá... Né, claro, a gente tem que fazer todo o gerenciamento, tem todo um risco. Então, nós vamos implantar uma usina fotovoltaica, e a energia elétrica gerada vai ser para abastecimento de prédios públicos da cidade. O segundo grande tema, que é o que eu vou falar um pouco mais, é a central de resíduos, que já está numa nova área, que a gente não pode chamar de novo aterro, vou pedir, não é novo aterro. Então, a gente estava num aterro, agora a gente vai para uma central de tratamento, que é um processo industrial, é uma outra lógica.
E o terceiro, na verdade, ele é parte do segundo, que é o que eu vou falar mais para vocês, que é dentro dessa central, essa unidade de recuperação energética, tá? Que é um processo de tal forma que o lixo ele vira gás e energia elétrica. Bom, a usina fotovoltaica, eu acho que todo mundo mais ou menos conhece, assim, só para vocês terem uma ideia, é foto atual lá da Terro Pinheirinho. E aí a ideia é que a gente instala painéis solares, como acho que todo mundo aqui conhece, né? Que tem alguns exemplos disso no Brasil e fora, eles ficam dispostos de uma forma parecida como está aí. Então, é aqui, né? Então, vai ficar uma potência instalada de 1 megawatt, são 1.808 placas, numa área de mais ou menos 12 mil metros quadrados, um investimento de 7 milhões. Bom, vou falar um pouco da central de tratamento. O que eu vou mostrar aqui, na verdade, é basicamente essa área que está aqui numa área rural, né, do município, que está em obras, na verdade. Porque a primeira grande fase desse projeto ela vai se consolidar já nesse próximo semestre. Então, aqui mostrando um pouco as obras como estão. É uma área grande, são... Quantos hectares mesmo lá, Marquese? Não sei, eu não sei quantos, não lembro quantos hectares, mas logo aparece aí. É uma área bem grande, né? Então isso aqui é um pouco como vai ficar a cara, né, dessa central. Então vocês veem, são fotos bem recentes aí, ó, pela data. A gente teve que ficar um pouco parado por causa da chuva, né? Quem é da região sabe. Agora a gente está voltando aí com força total. Aqui é onde vai ter a unidade de aproveitamento de energia, né? Aqui tem toda essa... De qualquer forma, vocês vão ver que a quantidade de resíduo que vai para o aterro vai ser muito menor, mas ainda vai ter uma parte que vai para o aterro. Então, tudo isso está sendo preparado. E aí, vocês devem saber que do resíduo sai aquele líquido, né, que a gente precisa cuidar tão bem dele, que é o chorume. Então, aqui é um tipo de forma de reservar. Bom, aí agora eu quero falar sobre Antes, só rapidamente, então, sobre a central, né? Acho que na minha visão, acho que se a gente pega, por exemplo, o caso de Itu, a gente estava conversando com a Valéria hoje um pouco sobre isso mais cedo, né? O índice de reciclado aqui na cidade ele é bem alto, perto do índice nacional, que é mais de 12%, né? E para mim isso tem a ver com uma cultura que já vem aí mais de década, né? E hoje as pessoas, você pega aqui na cidade, eu já vi, elas têm orgulho de dizer que a cidade é limpa, né? E de repente se alguém jogar alguma coisa, sujar a cidade, isso vai soar ruim, estranho. Então a gente já tem um trabalho forte de educação ambiental, e a gente tem o foco de começar com as crianças, principalmente, né, nas escolas. Aí isso vai ser um pouco potencializado na central, porque vai ter um lugar só de visita e de explanação para escolas e outras instituições, faculdades que queiram vir do município e de qualquer outro lugar. O que a gente vai receber na central? Então, o resíduo sólido domiciliar, que é aquele que todo mundo produz, e é importante, então, vocês entenderem. Aquilo que já se separa vai continuar indo para a cooperativa, isso não muda. Então, o que vai chegar lá é o lixo misturado, o que a gente chama de lixo mesmo, entendeu? É o lixo misturado, que hoje Itu produz uma média de 4.500 toneladas mês. Um outro é que a gente chama de RSS, que é o de serviço de saúde, né? De construção civil, aqui nós estamos falando a parte de entulho mesmo, de obra, né? E de poda e volumosos. Volumosos por exemplo, vocês devem saber que tem gente que, sei lá, joga, às vezes, um sofá fora. Então, você tem que ter um processo, triturar aquilo e vai entrar no que eu vou mostrar. A área, eu tinha falado, são 726 mil metros quadrados. Como é que eu estou? Falta 3. Tá. O investimento são 85 milhões, entre infraestrutura, a RCC e a usina de valorização. Bom, vamos lá.
Então, agora só o RSS, essa é uma unidade que a gente já tem, que fica em Santana do Parnaíba, vai ser feita aqui numa proporção menor, mas na mesma linha. A construção civil é um equipamento que já foi contratado, que ele é bem nessa linha aí, que é, na verdade, para tratar esse resíduo, né, que vem da construção. Acho que a grande novidade é essa, a gente fez uma parceria com a Weber, né, que é uma empresa brasileira que vem vem de uma história do know-how alemão, que é a Weber da Alemanha. E o que é, então, essa usina? É assim, ó, essa parte é bem importante vocês entenderem, né? Então, o objetivo é levar o mínimo possível para o aterro. E aí você tem que fazer alguma coisa, e alguma coisa que seja ecoeficiente e, no caso, também economicamente viável, que, no caso, vai ser o gás e a energia elétrica que a gente vai vender. Até hoje, é difícil você fazer isso no Brasil, porque a conta demora para fechar. O payback é, em média, 10 anos. Mas a gente tem mais... São 35 anos de concessão. A gente está no ano 12. A gente tem mais 20 e poucos. Né? E aí você consegue financiamento e toda uma estrutura de negócio para isso. Então, são 3 fases, tá? A primeira fase são equipamentos mecânicos para segregar. Então, imagina, chegou o resíduo misturado, então você precisa segregar a parte úmida da seca. Aí depois a parte úmida vai para esse biodigestor, que é um processo de bioaceleração. Na prática, sabem, é um processo em boa parte natural, sabe? Imagina uma grande composteira, tá? Sem o oxigênio, dali eu vou mostrar o que vai acontecer, que gera o biogás e o biometano. E aí a parte mais robusta até da tecnologia, que é estranho, chama gaseificador, tá? Mas é porque é o processo de calor para gás e o gás que gera energia elétrica. Então, o produto final aqui é energia elétrica. Bem rapidinho, assim, acho que a parte um pouco mais técnica da minha apresentação vai ser essa, mas eu vou ser... Então, olha só, para vocês entenderem. Isso aqui é a produção dia, né, de Itu. Aí tem o processo de segregação, que você separa o resíduo, e aí vai para esse processo aqui, ó, do biodigestor, que gera o biometano, que é como o gás que a gente compra natural, mas ele está também na mesma linha do que foi falado antes, que é um carbono negativo, né, porque ele sequestra carbono. E a parte seca vai para esse processo de gaseificação que gera energia elétrica. Bom, aí lembra que eu falei, ó, então do 100% sobra 20%. Uma parte disso é metal e vidro, que aí está pronto para vender, e aí tem uma parcela menor, que a gente trabalha com essa meta mínima de 20%, mas a gente tem a expectativa de tentar reduzir isso ao máximo. Quem sabe a gente chega num número menor, que é realmente o que vai para o aterro. Então, vocês imaginam, aí tem um impacto ambiental grande, né, porque você aumenta a vida útil de um aterro em 5 vezes, certo? Porque é 20%. Mas não só isso, né? O lixo, que é um grande problema, ele começa a gerar valor econômico, por isso que a valorização de resíduos. Então, aqui as fases que eu tinha mostrado, 1, 2 e 3. Estou quase terminando, tá? Como é que eu estou de tempo, Verônica? Aqui acho que é uma parte mais assim, técnica, talvez, ou mais detalhada, mas é isso aqui. Ó. Aqui explica o que eu já falei, tá vendo? Ó. O que eu não... Acho que eu não comentei, mas estava lá. A primeira fase do segregador gera algo que a gente chama de CDR, que é combustível derivado de resíduo. A gente vende para sementeira, sabe? Que eles usam nos fornos. E aí é isso. Que mais? Só para vocês terem uma ideia um pouco como é o sistema. Então, a segregação que gera esse CDR, que depois, quando tiver a gaseificação, esse resíduo vai para lá. O biodigestor, que você chega no gás, no biometano, que é vendido, e a gaseificação na energia elétrica, que é vendida. Bom, eu queria só terminar e falar 2 coisinhas. Uma é um conceito que eu aprendi há muitos anos, que ficou forte na minha mente, no meu coração, que é o seguinte. Sério, eu vou dar o exemplo do lixo, mas serve para qualquer coisa, né? Porque até um certo momento da minha vida, eu imaginava assim, eu estou jogando o lixo, sei lá, por exemplo, esse lixo eletrônico nesse lixo, que seja o lugar adequado, aqui, né, no ecoponto de tudo tal. Aí, se eu imagino que aqui termina a minha casa, então eu joguei o lixo fora. Mas se eu penso que a minha casa é a cidade inteira, então eu não jogo o lixo fora, não é maluco? Você só está mudando de lugar.
Olha, eu pensei, caramba, que jeito diferente de pensar. Mas se eu penso que o meu país inteiro é minha casa, então eu também não jogo lixo fora. Mas se a gente pensa que aí é coisa de louco, tá, gente? Ou talvez não. Mas se a gente pensa que o planeta todo é a nossa casa, então a gente não joga lixo fora. Não, esse conceito seria estranho. A gente movimenta algo que todo mundo consumiu, comprou, e a gente tem que dar um jeito. O que a gente vai fazer com esse negócio? Né? Então, isso que a gente está tentando, como a Verônica falou, é uma parceria que tem funcionado muito bem, acho que é uma conjunção de visão, de propósito. Né? E eu quero agradecer a oportunidade. Eu não sei se eu consegui fazer no tempo aí. E é isso, que continuemos esse trabalho, porque o mundo e todos, o planeta, as pessoas precisam. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Eu acho que você conseguiu, de forma bastante clara, mostrar como é que transforma, né, lixo em luxo. Não, luxo não. Quase, né? Eu acho que é o próximo passo. Gente, então, olha, tivemos 2 exemplos de parcerias públicos, porque não tem jeito, se a gente vai falar em bioeconomia, se a gente vai pensar numa gestão pública orientada para as questões que de fato funcionam e de fato se retornem, nós temos que trabalhar na forma de pacto, né? Então, a estratégia de parcerias público-privada é a estratégia que o município de Itu está utilizando para conseguir ter a agilidade necessária, e mesmo assim não é fácil, né? Porque a quantidade de dinheiro envolvida, por exemplo, nesse investimento é uma monta significativa, né? Então, por isso, nós também temos que lançar mão de relacionamentos com a Invest São Paulo, por exemplo, que faz traz esse tipo de facilitação. Não apenas, e já trabalha com o município de Itu, não apenas com a questão relacionada ao desenvolvimento econômico, né, a atração, a facilidade de financiamento, mas também a atração de empresas. Então, vira e mexe, a Invest São Paulo está nos ligando, indicando uma ou outra empresa que está procurando uma localização interessante, e a gente também já trabalha em parceria. Então, nesse sentido, eu abro a palavra aqui para o Renato, que muito nos honra aqui com sua presença. Bem-vindo, Renato. Boa tarde a todas e a todos. Primeiro, queria agradecer o convite da Verônica para estar aqui conversando com vocês hoje à tarde. A gente participou do primeiro no ano passado, a figura do nosso ex-vice-presidente executivo Torquato Jardim. Queria agradecer a Bia pela parceria de sempre, então somos amigos novos, mas desde sempre. Né? E é um prazer estar aqui para falar o que a Invest São Paulo faz e como é que ela apoia projetos de investimento aqui no estado de São Paulo. Então, a agência Invest São Paulo é uma agência criada pelo governo do estado de São Paulo. A gente começou a nossa operação em 2010 e o objetivo do governo do estado ao criar essa agência foi a agência auxiliar o governo na geração de emprego. Então, o objetivo maior da Invest São Paulo é a geração de emprego. E a gente faz isso basicamente de 2 formas. Uma na área de promoção de investimentos e a outra na área de internacionalização de empresas. Então, na área de atração de investimentos, a gente começou efetivamente a operação em 2010. O que nós fazemos? Nosso objetivo é atrair e facilitar a instalação de empresas aqui no estado de São Paulo e auxiliar as empresas que já estão no estado de São Paulo em processos de expansão. E, obviamente, também tentar reter empresas que pensem em deixar o estado. E na área de promoção de investimentos, nós fazemos 4 coisas. A primeira delas, nós encontramos um lugar para a empresa interessada em se instalar aqui no estado de São Paulo, esse é um serviço gratuito, né, baseado em critérios que a empresa nos fornece. Então, só para dar um exemplo, aqui trabalhando na Prefeitura de Itu, a gente trouxe uma fábrica da Lenovo, isso aí já faz bastante tempo atrás. Uma outra forma que a gente fez, só que isso aí já era fase de expansão, a gente apoiou a Prefeitura no desenvolvimento do Parque Industrial. Né? Então, a gente encontra o melhor local no estado de São Paulo para a empresa se instalar. A partir do momento que a gente, então, encontra um local, e aí isso vale também para empresas em processo de expansão, nós orientamos processos de licenciamento ambiental. Né? A gente não faz o processo, mas a gente orienta a empresa de maneira que ela entregue e entenda tudo que a CETESB pede
corretamente logo da primeira vez. Com isso, o processo tem fluidez na CETESB, que é o órgão concedente da licença, e a gente consegue fazer com que a CETESB cumpra os prazos que ela se propõe para conceder a licença. Sendo necessário, nós marcamos reunião e acompanhamos a empresa nessas reuniões na CETESB, de maneira que ela faça todo esse entendimento diretamente com a CETESB. A segunda parte desse trabalho diz respeito à infraestrutura, onde nós auxiliamos as empresas na interlocução com distribuidores de energia elétrica, fornecedor de água, distribuidoras de gás, concessionárias de rodovia, agências reguladoras estaduais, Artesp, Arcesp, e agências reguladoras federais e outros órgãos como CETESB, como o Corpo de Bombeiros, como o DAE. Por que isso? Para assegurar que todos esses insumos estejam à disposição da empresa a um custo já sabido no momento em que ela inicia a sua operação ou no momento em que ela precise que esse insumo esteja disponível e a um custo que, obviamente, ela já saiba. Então, a gente encontra um local, a gente se certifica que esse local é adequado para a atividade da empresa, né? Auxiliamos a empresa para que ela tenha todos esses insumos à disposição no momento em que ela vai usar, e aí tem a terceira parte do nosso trabalho, que diz respeito à área tributária. E quando eu estou falando em tributário, eu estou falando em incentivo fiscal do governo do Estado de São Paulo, e aí eu vou me estender um pouco mais, só porque vocês entendam como é que funciona o incentivo fiscal aqui no Estado de São Paulo, que é diferente de outros estados. Primeira característica, o incentivo fiscal no Estado de São Paulo ele é público. Então, todos os incentivos são publicados no Diário Oficial, ninguém pode alegar ignorância, ninguém pode falar que não sabia. Segunda coisa, o Estado de São Paulo nunca dá um incentivo para uma empresa só, ele dá para uma atividade econômica. Então, as empresas competem em isonomia tributária, todo mundo compete em igualdade de condição tributária aqui no Estado. O incentivo também é dado para um produto que a indústria fabrica e para insumos que ela usa na produção. Mais uma vez, são os códigos desses produtos que têm o incentivo. Qualquer empresa que tenha esses códigos ou que utilize esses códigos podem usar o benefício. E, por fim, independente de onde a empresa escolha se instalar aqui no Estado de São Paulo, a alíquota de ICMS ela não muda. Então, se uma empresa sair de São Paulo e vir para Itu, for para Sorocaba, Presidente Prudente, onde quer que seja, a alíquota de ICMS não muda. E aí, o que a Invest São Paulo faz? Nós, a primeira coisa, verificamos se existem incentivos fiscais, e aí, se for o caso, nós orientamos a empresa em como utilizá-los e em como, se for o caso também, fazer a solicitação de benefício fiscal para o governo do Estado. Obviamente, a gente não garante o resultado, né? A gente não garante que o benefício será concedido, né? No momento, a gente está apoiando um projeto muito similar ao da Apple, só que fica no oeste do Estado de São Paulo. A gente já auxiliou também uma recicladora de resíduos sólidos em Valinhos, só para dar alguma ideia. E aí também, em termos de bioeconomia, a gente está auxiliando a Klabin a instalar uma fábrica de papel reciclado no município de Piracicaba. Então, a Klabin que escolheu ficar em Piracicaba, e a gente está fazendo todo esse trabalho de maneira que auxiliá-la a cumprir os prazos a que ela se propôs, e, mais uma vez, esse trabalho é absolutamente gratuito. Na parte de internacionalização da empresa, a gente trabalha, então, em duas vertentes. A primeira delas é a promoção de exportação, onde nós sensibilizamos empresas de micro, pequeno e médio porte para que elas comecem a exportar, né? E temos um curso que para a empresa é gratuito, né? Esse curso é financiado, né? O recurso para que esse curso exista, esse curso de capacitação para empresas desse porte a exportar, o recurso vem da Secretaria de Desenvolvimento, né? E 20% das empresas que fazem esse curso começam a exportar antes mesmo dele terminar. Ele é multissetorial, então ele serve para indústria, serve para serviços, serve para startups. E mais uma outra coisa, ele é online, o que permite que empresas que estão distantes de onde o curso é ministrado, normalmente esses cursos aconteceriam em São Paulo, e aí empresas de pequeno porte, um empresário dificilmente que está no oeste do estado consegue dispor de tempo para frequentar o curso, né? São 52 horas de treinamento, são 13 encontros de maneira online, incluindo mentorias. Esse é um curso também gratuito. E, por
por fim, desde 2019, nós começamos a abrir escritórios internacionais. Então, nós temos um escritório, o primeiro foi na China, em Xangai, o segundo foi em Dubai, o terceiro em Munique e o quarto em Nova York. Os escritórios internacionais servem como plataforma para empresas paulistas e, obviamente, brasileiras a fazerem negócios no exterior. Eles têm alguns serviços vamos dizer assim, de prateleira, como eles fazem estudos de mercado, algumas coisas assim, mas o serviço que o escritório presta, ele é customizável e customizado para cada uma das empresas que querem utilizar os serviços. Por exemplo, você pode incubar funcionário que enquanto a sua empresa não começa a operar no país de destino. Eles podem, por exemplo, também encontrar clientes, né, para a empresa interessada, podem buscar fornecedores, podem fazer desembaraço aduaneiro, ou seja, eles contratam uma empresa que faz ou que presta o serviço e supervisiona esse serviço, né. Disso que eu falei, os únicos serviços que são cobrados são dos escritórios, porque eles não recebem dinheiro público. Eles têm que gerar a própria receita para funcionar. Então, só para vocês terem uma ideia, o início do escritório, a gente consegue algum local cedido por uma empresa privada para que o escritório funcione. Então, o escritório de Munique, por exemplo, funciona numa sala cedida pela consultoria Deloitte, né? Então, a gente fica à disposição de todo mundo, a gente atende todas as empresas, né? Independente do porte, se é empresa grande, pequena, projetos também independente do porte do projeto. Tanto um projeto como esse da Klabin, que é de cerca de R$ 1,5 bilhão de reais, como uma micro cervejaria artesanal que o empresário vai investir por volta de R$ 1 milhão e gerar 10, 11 empregos. Né, eu fico à disposição de todos. Quem precisar falar comigo, obviamente eu estou aqui mais um pouco, mas a prefeitura, as pessoas da prefeitura conseguem um acesso para falar comigo facilmente. Tá bom, gente? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Renato. Obrigada, Renato. Nós já estamos com o tempo estourado, né? Eu estou aqui tentando fazer meu amigo Troster. Ele já disse que ele não vai seguir o tempo, então a gente vai cortar o microfone dele, por favor. Produção, fiquem de sobreaviso. Eu consigo falar pelo microfone, assim que isso não é problema. Bom, o Troster, assim como outros parceiros, nós temos a felicidade de ter ele no grupo também. Ele também participou desde a origem, desde o momento que a gente estava ali ainda com a ideia incipiente. É uma satisfação ter as opiniões. E hoje ele vai falar de Itu. Vamos ver o que ele vai trazer para nós, economia e Itu. Troster, com você. Bom, agora tá. Bom, eu vou fazer uma proposta. Aqui estava o logo, Cidade de Itu, Tempo de Crescer. A minha proposta vai ser mudar esse logo, né? Então, eu fiz um levantamento sobre a população de Itu. Itu, em 1934, a nossa secretária, que apesar de ser secretária da prefeitura, não sabia que Itu, em 1934, escrevia com Y e com acento. Pelo menos está na estatística que eu achei. E você passou de uma população de 30 milhões de habitantes, de 31 mil habitantes, para 177 mil. O grau de urbanização de Itu, na época, era 42% da população, e hoje é 93% da população de Itu é urbana. A população urbana de Itu, se vocês olham para esse gráfico, começou com 13 milhões, ficou mais ou menos estável até a década de 60, e aí começou a subir, a subir, a subir, a subir. Se vocês veem, na década de 80, aumentou em 50 mil pessoas, depois mais 10 mil, depois mais 20 mil, depois mais 20 mil. 20 mil pessoas por década, são 2 mil pessoas por ano. Números redondos, você divide por 365 dias, são 6 pessoas de aumento da população todo dia. Todo dia Itu aumenta em 6 pessoas. Né? Então, por melhor que você corra atrás da água, o projeto Nascentes, o que for,
você está com um problema grande. Você tem essa foto de Itu, tirei do Google, você está com excesso de população, tem gente demais aqui em Itu, né? E o pior não é que tem gente demais, né? O pior não é que tem gente demais, é que vai entrando mais gente. Quer dizer, quanto melhor for o prefeito, quanto melhor for o trabalho da Verônica, pior fica. Quer dizer, não, mas é verdade. Quanto mais você trabalha, mais gente vem para cá, pior fica, né? Olha, mais gente significa mais infraestrutura. Mas você perdeu a melhor parte do evento, Bia, sinto. Perdeu. Mais pessoas, 6 pessoas por dia, significa mais médicos, mais assistência médica, mais segurança, mais escolas, mais casas, mais habitação. E o meio ambiente fica prejudicado com isso. Quer dizer, não tem como você resolver isso se continuar a entrar gente assim, né? Então, a primeira proposta que eu falei, mudar o logo, né? Não é tempo de crescer, é tempo de pensar como crescer, né? Que tipo de crescimento a gente tem para Itu? E aí, a solução, como é que você congela a população de uma cidade? Como é que você fala, chegou em 172 mil, né? Para entrar alguém, tem que sair alguém. Não pode mais, assim, vir para Itu. Você quer morar em Itu, então você tem que convencer alguém. Mas você tem uma série de medidas que você pode tomar. Uma, por exemplo, é congelar a área construída. O João Carlos quer mudar para Itu e construir uma casa aqui. Eu falei, tudo bem, João Carlos, você pode fazer isso. Mas aí você vai ter que comprar uma casa de outra pessoa do mesmo tamanho e demolir ela. Quer dizer, para um alvará para construir 10 metros, você precisa demolir outros 10 metros. É começar a pensar um pouco que tipo de empresa pode abrir aqui em Itu. O que convém para o Itu? O que é melhor para o futuro de Itu? Crescer mais, de ter mais gente, eu acho que não é. Eu acho que a gente começar a pensar um pouquinho mais qual que é Itu que a gente vai querer quando a gente fizer o Green Itu em 2033. Eu sei que o tempo estourou, eu fiz mais curto para dar tempo a todos vocês. Então, a proposta é essa, congelar, de alguma maneira, reduzir a velocidade de crescimento da população. Se você faz isso, por exemplo, essa ideia que eu falei para o João Carlos, se você fala, você tem que comprar uma casa e demolir para construir outra, qual que é a vantagem? Você valoriza o preço de todos os imóveis. Quer dizer, teu imóvel agora não vale só pelo valor do imóvel, mas vale também porque você tem o direito a construir mais. Quer dizer, tem cidades que já fizeram isso no passado. Paris, né, é um exemplo. Paris tem uma altura máxima dos prédios. Você proibindo... Paris, la Petite Buenos Aires, chama, né? Você proibindo construir mais do que determinada altura, você espalha a cidade. Você proibindo em Itu, por exemplo, construir mais de determinada altura, é um jeito de evitar. Lembra que, por exemplo, uma casa baixa não precisa de elevador. Menos gente, você tem menos energia perdida, congestionamentos do trânsito, né? Se você tem menos gente, quer dizer, óbvio, é melhor usar bicicleta, esse tipo de coisa. Mas se você tem menos gente, você tem menos espaço e você obriga, ou você induz a que a cidade se espalhe mais horizontalmente. E se você tem essa restrição de construção, você consegue uma ocupação muito melhor da cidade. É isso. Obrigada, Troster. Olha, a provocação do meio ambiente, ela está grande mesmo, né? Eu acho que ela é o que estimula isso. Você sabe que a cidade de Itu, pela falta d'água, ficou um pouco congelada por muitos anos. Não eram aprovados novos empreendimentos, novos loteamentos, porque simplesmente não tinha água. Então, essa realidade, eu acho que é por isso também, é isso um pouco que justifica que Itu está saindo na frente, sabe, Bia? Porque o prefeito se viu obrigado a tomar decisões e um posicionamento e uma postura de responsabilidade em razão desse reconhecimento claro, na pele, né,
de que os recursos são finitos, né? Então, a gente tá num momento especial de mundo de percepção sobre isso. A gente achava, a gente aprendeu na escola, né, que tinha a ideia de que os recursos eram infinitos, e a gente está sentindo na pele de que os recursos são finitos. E eu acho que esse contexto que ajuda a gente e estimula a gente a desenhar e faz com que tu tenha saído na frente para estar desenhando esse plano de bioeconomia, que eu espero que fique bom. Eu espero que a sociedade se interesse a partir de hoje, que sabe que ele está acontecendo, se interesse em participar, procure o Aquiles para dar continuidade. Espero que a gente consiga no Green Rio, em setembro, já apresentar essa proposta consolidada e, num futuro, eu espero que inspire outras cidades, outras localidades a também ter essa iniciativa, sem necessariamente ter o contato que a gente teve com a compreensão de falta de limites. Nosso tempo acabou? Eu agradeço enormemente, é uma honra para mim participar desse evento, me colocar aqui como coordenadora, e agradeço essa mesa, que eu acho que foi muito feliz para explicar como esse projeto ele tem que ser feito em parceria com consultores, em parceria com públicos privados para fazer os diversos serviços que a prefeitura não tenha tanta agilidade. Nós, poder público, tentando articular e fazer esse direcionamento por meio de políticas públicas e participando desses eventos que tanto nos motivam. Estou muito feliz hoje. Muito obrigada.